Na semana passada, que foi o nosso último encontro de 2021, a gente falou sobre um aspecto que é fundamental para o nosso sucesso e nosso êxito nos nossos empreendimentos, nas nossas determinações desse novo ano, que era willpower, força de vontade. Não importa qual seja a nossa direção, se eu não tiver essa energia, essa força de vontade, minha lista vira rascunho. Então, como a gente já virou o ano, eu sei que vocês já usaram força de vontade, especialmente para se libertar dos chocolates que estavam nos armários, escondido embaixo da cama. Mas a gente precisa de mais, não de chocolate, de força de vontade. Muitas pessoas não têm uma meta. Por exemplo, tá bom, virou o ano, mas para onde eu quero chegar? O que eu quero dessa minha vida? Quais vão ser minhas determinações? Então hoje eu pensei numa continuidade da nossa discussão da semana passada. Eu tenho que ter força de vontade, esse é o elemento primário para eu ter sucesso nesse ano. Mas onde eu vou aplicar minha força de vontade? Essa é uma outra perspectiva. Como eu vou utilizá-la? Porque ela precisa de um direcionamento. Então, independente da lista que cada um de nós tenha para esse ano, independente das nossas perspectivas pessoais, hoje nós vamos discutir alguns pontos que deveriam ser acrescentados à lista de todos. E se a gente analisasse, e se a gente realmente desse atenção e estudasse isso com carinho, nosso ano vai ser realmente diferente. São 10 S's que a gente tem que colocar na nossa vida. Diária. Esses S estão em sânscrito. Mas é fácil, se eu continuar olhando, se eu prestar atenção e se eu realmente colocar isso como uma listinha diária, um diário meu, eles vão fazer parte da minha vida. E isso é sinônimo de transformação. Essas qualidades todas, que são esses 10 S's, elas estão presentes em várias escrituras, no Bhagavad Gita, Yoga Sutras, Hatha Yoga Pradipika e outras escrituras e outras referências. Então, a gente tem aqui 10 qualidades condensadas. E realmente elas deveriam servir como um diário para a gente. Todos os dias eu deveria olhar para essas qualidades e me perguntar, eu estou progredindo ou não? E elas vão ser o impulsor para a nossa força de vontade e o direcionamento para a nossa força de vontade. Nós vamos tentar elaborar e tentar compreender cada uma dessas. A primeira da lista, qual que é? Sadhana. Sadhana. Eu falo e vocês repetem. Sadhana. Sadhana significa meditação e oração. Esse deveria ser o primeiro da lista. Por quê? Porque esse é o que está me conectando com a minha essência. Esse é o que está me trazendo todos os outros benefícios. Acalmando a minha mente, purificando meus pensamentos, regulando e diminuindo meus desejos, me permitindo controlar os sentidos e assim por diante. Sem sadhana, sem meditação e sem oração, meu progresso, meu crescimento espiritual é só um sonho. Eu posso ler muitos livros e me inspirar e saber tudo sobre o caminho espiritual, sobre experiências, mas se eu não fechar os olhos e meditar, pode esquecer. Então, para uma pessoa que está buscando um crescimento espiritual, uma pessoa que está querendo ser uma pessoa melhor nesse ano, meditação e oração deveriam ser o top de importante. Nosso mestre fala,
Não tem tempo? Não tem problema. Perde uma refeição, mas não perde sua meditação. Sinceramente, um dia das nossas vidas sem meditação ou oração, na perspectiva espiritual, é um dia perdido. Porque o que acontece? Se eu não medito para trabalhar a minha mente trabalha em mim. E o que significa? A gente já sabe. Quando a mente está no comando, quando a mente tem as rédeas, a gente já sabe para onde a gente vai. Enrosco. Meditação é um meio para controlá-la, para regulá-la, para acalmá-la. Então, nem um dia sem meditar. Eu não estou falando de tempo dentro da perspectiva de cada um de nós, dentro da nossa rotina, das nossas responsabilidades. Dediquem sempre um pouco de tempo para isso. Meditação e oração. Esse é o indispensável, sadhana. E esse vai permitir que a gente consiga ter sucesso nos outros S's dessa lista e toda a nossa outra lista. Mente é um instrumento primordial e essencial para a gente fazer tudo na vida. Mesmo se for no mundo, eu tenho que usar a mente para tudo. Sim ou não? Eu preciso pensar, eu preciso decidir, eu preciso lembrar. Ela é fundamental para tudo. E não é engraçado que o ser humano aprendeu a fazer tudo menos regular a mente? Ou seja, o único instrumento que é necessário, fundamental e indispensável para qualquer tipo de ação e realização no mundo, a gente não dá atenção. Então, sadhana é esse caminho de arrumar, de pôr a casa em ordem, a casa mental. Certo? A gente vai falando. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Segundo, seva. E significa serviço altruísta, né? O que é serviço altruísta? Dar comida para um pobre é altruísmo ou não? É ou não? É. Que mais? Fazer campanha do agasalho? Também. Mas será que é só isso? O que é seva ou trabalho altruísta? É algo sem um interesse pessoal, sem uma expectativa de ganho. Se a gente pensar assim, até mesmo quando às vezes eu vou oferecer comida para os pobres, talvez não seja um serviço altruísta. Ele vai ter que me agradecer, ou alguém vai falar, puxa, ele é muito caridoso mesmo. Então, seva significa mais na perspectiva de atitude com que eu realizo as coisas do que necessariamente a coisa em si. Claro, eu tenho que fazer o bem e ajudar os necessitados é maravilhoso, expande nosso coração. Mas eu preciso expandir esse conceito de trabalho altruísta. Então depende da minha atitude ao realizar. Se eu tenho uma atitude positiva, até mesmo enquanto eu tenho o meu trabalho diário e ganho dinheiro, pode ser seva. Então o que significa seva? É uma atitude de, desde que eu acordo, ao invés de pensar o que o mundo vai me dar, o que eu vou ganhar hoje, é o oposto. E o que eu posso contribuir hoje? O que eu posso oferecer hoje? E isso é uma coisa que dói o ouvido e o coração de escutar algumas pessoas falam, eu não tenho tempo. Como você não tem tempo? É infinito a capacidade de servir. Um sorriso é um serviço ou não? Um bom dia é um serviço ou não? É. Cozinhar com amor para alguém é um serviço ou não é? Atender alguém no seu consultório com alegria é serviço? Sim. Então, seva expande o nosso coração. Seva traz uma perspectiva de proximidade com outros seres humanos. A gente amplia e começa a entender mais a necessidade dos outros. E seva, segundo o nosso mestre, diminui nosso ego. Porque o que acontece? Se a gente não serve os outros,
a gente se torna cada vez mais egoísta. A nossa visão só se volta para a gente. Eu preciso ser servido, eu preciso de atenção, eu preciso de amor, eu. E aí a gente começa a engrossar nossa muralha individual, que é o ego. Então, servir também é indispensável para o nosso crescimento. E são infinitas as nossas possibilidades de servir todos os dias. Jesus falou, quem tem olhos que veja. A gente precisa ter olhos, a gente precisa querer. Isso não é para os outros, eu fiz o bem para os outros. Não, você fez. Mas o bem maior de servir é para nós mesmos. A alegria que a gente tem depois de realizar alguma seva é muito maior. E a gente precisa treinar. Uma vez que a gente pega o gosto para isso, você não quer ser servido mais. Você quer servir. Nosso mestre falou, seva, S-E-V-A, significa serviço, E, que exclui, V, a vaidade e A arrogância. Todo serviço que exclui a vaidade e a arrogância é seva. Todas as nossas ações podem se tornar seva, depende da atitude. Não é para mim. Tá claro? Tem uma frase do Hanuman nesse sentido, que ele fala, quando eu não sei quem sou, eu sirvo você. Quando eu sei, eu sou você. Muito legal. Para quem eu estou fazendo? Isso é muito legal. Então, mesmo se eu estiver ganhando dinheiro, mesmo se eu estiver tendo um retorno no meu trabalho, se eu tiver a atitude correta de eu estou servindo, eu estou oferecendo para Deus minhas ações, também é seva. Certo? Lembra que essa nossa listinha é diária. Não é só para olhar no 31 de dezembro de 2022. Próxima. Swadhyaya. Adhyaya significa estudo e swa significa auto. Autoestudo. Ou autoanálise, eu acho que está marcado aí. Por que eu preciso disso no meu dia a dia? Para se conhecer. Para se conhecer. Para mudar. A gente está falando, por exemplo, de força de vontade. Eu estou aplicando ela no caminho certo ou não? Eu comecei a andar. Eu estou indo para a direção certa ou não? Qual é a minha velocidade? Eu posso melhorar ou não? Então, a autoanálise é um otimizador do nosso esforço. Então, eu estou meditando, eu estou orando, eu estou fazendo seva e estou tentando mudar sinceramente. Mas é importante a autoanálise porque eu posso me corrigir. Como foi meu dia hoje? Eu servi, eu meditei com sinceridade, eu orei. Como foi meu relacionamento com os outros? Como eu posso melhorar amanhã? Porque se eu não penso nessas coisas todas, muitos dos detalhes do meu dia a dia que poderiam me ajudar a mudar passam desapercebidos. E esses detalhezinhos no meu dia a dia, para serem lapidados, é que fazem a diferença. Não são grandes coisas, porque não necessariamente coisas grandiosas vão acontecer no nosso dia a dia. Mas essas pequenininhas, que são tanto positivas quanto negativas, a gente está cheio durante o dia. Então, ter a capacidade de entender, puxa, isso aqui foi muito bom. Eu vou melhorar e vou alimentar. Isso aqui não foi bom, eu vou mudar. Essa minha palavra para aquela pessoa não foi boa. Essa minha atitude naquele momento não foi bom. Essa minha comida não foi boa. E assim por diante. Meu uso de redes sociais hoje foi demais. Prestar atenção. Isso é autoanálise. Alguns minutinhos antes de dormir. Como foi meu dia? E como eu posso melhorar amanhã? Isso é indispensável. Essa autoanálise é a nossa bússola para a nossa caminhada, para a nossa jornada. Ela sempre vai nos direcionar e nos manter orientados.
Estou indo para trás, estou indo para frente ou estou estagnado? É importante. É um otimizador. Certo? Vamos seguir ou não? Próximo é Satyam. Satyam. E o que é isso? Verdade. Verdade. Deus é a verdade. A definição de Deus no Vedanta é Sat Chit Ananda. Sat é existência eterna ou verdade. Chit é consciência infinita. E Ananda é bem-aventurança. Isso é Deus, ou isso é a nossa própria essência. Se a nossa própria essência é a verdade, como eu faço para me aproximar dela? Eu tenho que viver essa verdade. Então esse é um aspecto absoluto, a verdade absoluta. Mas no dia a dia, eu vivo a verdade ou não? A gente mente ou não? Ih, tá gravando, hein? Sim. Mesmo sem perceber. E não precisa ser coisas grandes, mentiras escabrosas, mas pequenas mentiras. Não? Hoje eu vou fazer isso e não faço. Daqui 10 minutos eu tô aí e chego em meia hora. É mentira ou não? É. Mas não faz mal, ninguém ligou, não importa. Eu quero chegar na verdade. Eu estou buscando a verdade através da meditação, de um esforço para mudar. Toda vez que eu falto com a verdade no meu dia a dia, em palavras, pensamentos e ações, eu estou me afastando da verdade. Então, todos nós deveríamos fazer um esforço para não permitir mentiras nas nossas vidas. E mentira, ela pode não prejudicar ninguém, mas está nos prejudicando nessa conexão com a verdade. Se eu estou buscando a verdade e eu minto, eu me afasto. É o oposto. Então faça um esforço. E outra coisa que a gente vai perceber, é difícil. Por quê? Porque a gente se acostumou. Essa mentirinha é até boa, porque está ajudando alguém. Mentira nunca é boa. Pode ser cômodo para a gente naquele momento, para evitar algum conflito, evitar alguma bronca, evitar algum problema, mas ela nunca é positiva. Nós deveríamos fazer um esforço consciente para nos livrarmos da mentira das nossas vidas, por completo. Ufa, isso é difícil. É, mas vale a pena. E é um hábito. A gente fala sem pensar. Depois a gente não consegue, às vezes, executar ou cumprir. E muito disso se passa desapercebido. Aqui mesmo no Ashram, muitas vezes eu falo, eu vou fazer isso. Chega no final do dia, não fiz. É ruim. Prestem atenção. E outra coisa, quando vocês se comprometerem, façam um extremo esforço para realizar aquilo. Pensem muito antes de dar sua palavra. Não importa qual seja o tamanho da sua promessa. Não importa, pode ser insignificante. Mas a partir do momento que você falou, eu vou fazer isso, siga. Mesmo que não for bom para você naquele momento, mas você vai aprender, fala, eu vou pensar antes da próxima vez de me comprometer. Mas a gente tem que se agarrar mais a essa verdade. A verdade hoje em dia, nos tempos modernos, é extremamente desvalorizada. Um exemplo? Você vai comprar alguma coisa. Vamos supor que você vai numa loja. E aí você fala para a pessoa, eu vou comprar isso, parcelado ou alguma coisa assim. Você tem que assinar um monte de coisa. Ou você vai comprar um imóvel, você tem que ir em 10 cartórios, 100 testemunhas, um monte de advogados, todo mundo cercado ao máximo, pronto para quê? A hora que esse calote chegar, eu estou preparado e armado para conseguir. Ou seja,
que vale nossa palavra? Se chegar num lugar e falar assim, ó, eu vou comprar esse carro, mas agora eu não tenho dinheiro, mas eu vou te pagar. Pode ser? Haha, ele vai falar, meu amigo, esse aqui é o telefone do hospital psiquiátrico. Quanto vale nossa palavra hoje em dia? Até para nós mesmos. Quanto a gente valoriza a nossa palavra? Quando a gente dá a nossa palavra. Se nós mesmos não valorizamos tanto quanto deveria, como a gente pode esperar que o mundo valorize a palavra? Antigamente, nos tempos áureos da espiritualidade, uma pessoa que prometia, que dava a palavra, mesmo se ela tivesse que perder a vida, ela seguia e cumpria, porque ela sabia o valor disso, interno. Externo pode não ter tanto valor. A gente pode mudar. Valorizar mais nossa palavra, verdade. Satya. Tá claro ou não? Isso é pequenas coisas no dia a dia que a gente tem que prestar atenção. Porque se a gente não presta atenção, a gente segue no automático. E o automático é cheio desses buracos. Satya. Eu já contei essa história. Uma vez eu estava num período meio de reclusão no litoral. Eu e mais um monge. E aí eu tive que tirar uma foto para um passaporte. E aí depois de tirar a foto eu fui pagar. Estava faltando, sei lá, menos de 50 centavos. E aí eu falei para a pessoa, tá faltando, posso te trazer depois? E ela falou, claro, não tem problema, ela nem ligou. E aí quando eu saí, o outro monge falou para mim, você tem ideia do que você falou ou não? Eu falei, tenho, que eu vou trazer depois. Ele falou, você lembra que a gente está indo embora daqui a 2 dias ou não? Daqui? Eu falei, sim. E aí, quando é que você vai trazer isso? Você vai voltar para cá, para esse lugar, só para dar 20 centavos para essa pessoa? Natural a gente falar, mas falou, imagina você ter que voltar na outra existência só para você pagar 20 centavos para essa pessoa. A gente fala sem pensar. E sai sempre um monte de pequenas mentirinhas que não fazem mal para ninguém, mas fazem muito mal para a gente. Mas não existe um mundo que cambeia isso daí? Tipo assim, eu fiz essa besteirinha aqui, aí tem uma compensação que você pode trocar os 20 centavos de alguém e pagar lá para mim. Eu acho que cada vez que a gente... Uma outra vez no pedágio, eu lembrei também isso. A gente tem que seguir com a lista também, não posso ficar contando muita história hoje. Outra coisa, mesma coisa, fui num pedágio uma vez e estava faltando dinheiro. Eu falei, eu preciso te pagar depois. Ele falou, tá bom. E aí eu dei o que eu tinha, faltava também de novo um pouco. Falei, de novo? E aí, como eu vou fazer agora? Não vai ser a mesma pessoa. Falei, mas agora eu prometi que eu ia trazer, aí depois de um tempo eu fui nesse pedágio de novo, na Castelo. Aí eu paguei o pedágio, peguei esse adicional e falei assim, eu estava devendo. Ela falou, mas não sou eu mais, era outra pessoa, já fechou aquele caixa. Falei, segura essa moeda aí. Dá um jeito aí, doa para alguém, mas essa moeda tem que ficar com você. Agora não é mais meu. Agora é seu, Eu não quero mais enrosco. A gente não presta atenção. Satya, tá claro? Às vezes tem a ver com uma certa delicadeza, entendeu? Então, a pessoa, por exemplo, vai uma coisa que a gente não gosta, e aí, como é que é? A gente... Tem duas coisas sobre a verdade. Primeiro, silêncio não é mentira. Se você entende que não pode falar a verdade, não fala mentira, silêncio. E outra coisa, falar uma mentira para agradar alguém naquele momento exato pode agradar, mas aquilo lá vai trazer alguma coisa no coração da pessoa? Não. Porque isso vai de encontro
A nossa essência é verdade, a sua essência, a verdade é de todo mundo. Então, toda vez que a gente fala uma mentira ou recebe uma inverdade, lá dentro não está funcionando. Então, externamente fala, é legal, ela gostou. Mas ela não vai sentir isso de verdade. Então, essas mentirinhas para agradar também, elas, na verdade, não agradam. Pode evitar algum desconforto na hora. Mas, aos poucos, não tem uma regra, a gente tem que ajustar. A gente tem que entender e praticar, e aí a gente vai sentir. É difícil? É. Mas a gente tem que entender como fazer. Vai chegar alguém para você e falar, eu tô bonita hoje, você fala, puxa, tá esfriando, né? Então, entendo, às vezes se você estiver correndo risco, tudo bem. A gente tem que aprender, mas a gente tem que ter isso na cabeça no dia a dia. Eu vou melhorar, eu vou mudar. E aí nós vamos perceber os desafios. Por quê? Porque o mundo está baseado em verdade, em falsidade. Então, é quase que contra a correnteza. Quase não, é contra a correnteza. Satya. Tem muito pano para manga também. Cada um desses itens aí é muito lindo e muito profundo. O próximo é Shraddha. Shraddha é fé. Por que eu preciso de fé? Antes do porquê eu preciso. Em quem? Fé em quem? Alguma ideia ou não? Primeiramente em Deus. Tá bom? Fé em Deus. Mas na gente também. Fé em Deus. Fé em nós. Se eu falo, eu acredito em Deus. Eu creio que Ele existe. Mas se eu não tenho fé em mim, que eu tenho esse potencial divino para ser explorado e para me conectar com Ele, mais alguma fé ou não? Agora, o significado da palavra fé é certeza. Uhum. Né? Uhum. Então, quer dizer, ela fala assim, tem fé em Deus. Certeza absoluta? Tem duas palavras, o crer e o ter fé. Sim. O acreditar é o primeiro passo. Então, eu acredito na existência de Deus, mas eu não tenho a experiência ainda. Então, quando eu começo a meditar e quando eu começo a seguir esse caminho, eu começo a ter um pouco de experiência e é o nascimento da minha fé. O acreditar é um passo quase no escuro. Faz sentido isso para mim. Tem alguma coisa que me diz que é verdade. Eu vou tentar e acreditar. Isso é o crer. E aí com isso virão as experiências e o crer se torna fé. Fé em Deus, fé em mim mesmo. Falta um outro. Eu estou aqui por enquanto e Deus está aqui. Como eu faço para chegar? Fé nas Escrituras ou fé na palavra dos mestres, que já traçaram o caminho e falam, segue, é esse. Medita e você vai chegar lá. Faça isso e você vai chegar lá. Esses são os 3 pilares de fé para o nosso caminho espiritual. Fé em Deus, fé em mim mesmo e fé nas Escrituras, que são as palavras dos seres realizados ou inspiração divina, ou palavras dos mestres, através de livros ou de palestras que já chegaram lá. E aí a pergunta é, como está a nossa fé em Deus? Como está a nossa fé em nós mesmos? Muitas pessoas falam, não é para mim. Não existe, não é para mim. Eu só nasci para isso. Ah, mas nesse estado que eu estou agora, tudo isso que eu já fiz, a porta do céu está fechada para mim, lacrada com um cadeado. Falta de fé. Nós somos herdeiros do divino.
É a nossa herança. E nas palavras dos mestres, ou no nosso caminho espiritual. Mas só fechar o olho, ficar respirando, curvar ali, fazer isso, como isso vai me transformar? Como trabalhar com a minha respiração pode me levar para Deus? Tão simples assim, não é possível. Tem que ter alguma coisa um pouco mais complexa. Falta de fé. Se não perguntarem como você não tem fé. Ore para ter mais fé. Trabalha. Se você não tem fé e quer ter fé, já é um grande caminho. Se você não tem fé e sente que seria bom ter fé ou que isso faz falta na sua vida, já é um passo para trabalhar e para desenvolver a fé. Jesus deu tanta bronca nos apóstolos dele, falta de fé, vocês sem fé. Não é que de um dia para o outro nossa fé vai ser gigantesca, sólida, estável e pronto, eu confio em tudo, eu acredito em tudo. Não, mas eu tenho que trabalhar e construir isso. Com oração, com disciplina, com meditação. Estrada, claro? Se a gente olhar esse papelzinho todos os dias, isso aí vai fazer parte das nossas vidas, esses 10. O próximo, Santosha. Santosha. E o que é? Contentamento. O que significa contentamento? Estar contente. Fácil ou não? Tá vendo? Tá mostrando como é, ó. Tá vendo? Pronto. Esse já tá tudo certo. Mas a gente está buscando um contentamento contínuo. A gente não quer um pouquinho de contentamento e um pouquinho de entristecimento. Um erro nosso nesse S. A nossa perspectiva de contentamento está onde? Fora. Sim ou não? Hoje eu vou ter essa comida, hoje essa pessoa vai vir me visitar, hoje tem sol, hoje eu estou com saúde. Então eu coloco variáveis que vão me trazer contentamento. E por que esse é o erro nosso nesse quesito? Porque elas são variáveis, elas mudam. Pode fazer sol, pode chover. Essa comida pode estar gostosa ou estar ruim. Essa pessoa pode vir ou não. E mesmo se ela vir, ela pode estar mal-humorada hoje. Hoje eu posso estar saudável, amanhã eu posso estar não tão saudável. Como eu posso ter um contentamento estável se todas as variáveis que eu estou me baseando para estar contente são instáveis? E aí tem um verso no Bhagavad Gita, no capítulo 12, que eu acho que é o verso 18, mas não tenho certeza. Santushta satatam yogi. Um yogi está sempre contente. A gente está contente? Sim, mas esse sempre que é o ponto. Contente não é tão difícil, mas sempre contente. Então a gente tem que buscar no lugar certo. E outra coisa de contentamento, não é só da alegria, mas de estar contente com o que a gente recebe todos os dias. Então o estado de contentamento é: não importa o que eu estou recebendo, eu estou contente. Veio coisa boa hoje? Contente. Veio coisa ruim? Contente? Será? Quando eu começo a entender e sentir que o contentamento não é externo, mas ele na verdade vem da minha essência, e eu começo a acessá-la cada vez mais,
a minha perspectiva de estar contente ou não com o que eu recebo diminui. Quando eu começo a entender realmente que o contentamento não vem de fora, mas ele é parte da minha essência, eu começo a desenvolver um estado de equanimidade cada vez maior com o que eu recebo do mundo, com as situações que eu recebo. Achei a fonte. Quanto mais eu mergulhar nela, mais estável eu vou ficar nesse contentamento. Dá para entender ou não? Lembra, a gente está discutindo o ideal, mas a gente ainda não está lá. Mas a gente tem que trabalhar. E é por isso que eu tenho que ficar lembrando disso. Contentamento. A gente tem que ter contentamento com tudo que a gente tem na parte material. A única parte que o nosso mestre fala que a gente não deveria ter contentamento é no caminho espiritual. Mas a gente vê que é o oposto. Eu nunca estou contente com nada que eu tenho. Por quê? Muitos desejos. Eu quero mais, mais, mais. Mas na meditação, hoje eu meditei 1 minuto e 30. Tá bom demais. A gente tem que inverter isso. Eu tenho que ter contentamento com o que eu tenho de material no mundo, mas eu só posso me contentar quando eu alcançar minha meta. Santushta Satatam Yogi. O yogi está sempre contente. E sabe o que é o maior inimigo do contentamento ou não? Desejos. Porque quanto mais desejos eu tiver, menos contentamento. A pessoa que tem muitos desejos, ela pode ter tudo, mas ainda não vai ser suficiente. Ela vai querer sempre mais, mais, mais. Então, a quantidade de desejos está ligada diretamente ao nosso estado de contentamento. Então, quando eu medito e começo a reduzir meus desejos, o que acontece? Naturalmente, meu contentamento aumenta. Tá claro ou está muito complicado isso? Que mais? Satsanga. Eu falo e vocês repetem. Satsanga. Sat significa verdade, a gente já discutiu. E Sanga significa encontro, reunião. Esse nosso encontro de segunda chama Satsanga. Então, o que é isso? Satsanga pode ser entendido como boas companhias. Satsanga pode ser entendido como um encontro para falar da verdade. Jesus falou, onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio deles. Por que é importante eu me cercar de boas companhias? Porque isso influencia direto a minha vida e a minha mente. Direto. Na semana passada alguém perguntou, se eu estiver num ambiente que não é adequado para o meu caminho, para a minha perspectiva, eu deveria deixar esse ambiente? Se você perceber que é nocivo e for possível, sim. Eu tenho que me cercar de boas companhias. Boas companhias podem ser pessoas, boas companhias podem ser ambientes, boas companhias podem ser bons livros, boas companhias podem ser minha respiração. Boas companhias, porque elas vão me influenciar diretamente. Eu estou recebendo energia, eu estou absorvendo. Mesmo que a gente não perceba, a gente pode vir aqui, discutir e ir embora e foi a mesma coisa, continuar normal. Mas todas essas impressões que a gente discute, que a gente compartilha de energia, estão armazenadas em nós. Tudo que a gente ouve, tudo que a gente discute, tudo que a gente vê, está sendo armazenado, mesmo que eu não perceba. E um dia isso vai frutificar. Então, se eu estou em boas companhias, eu estou recebendo sementes positivas, divinas, inspiradoras, que vão depois, em algum momento no futuro, trazer frutos positivos e divinos. E vão me ajudar a crescer. Do mesma coisa vale para o negativo. Eu estou numa companhia e aí eu começo a falar mal de alguém, eu começo a criticar, eu começo a ir para um outro caminho. Na hora parece legal, e aí daqui a pouco acaba, tá bom, passou, já não, nem lembro mais. Tudo bem que você não lembra mais, mas essas sementes todas
dessa sua relação naquele ambiente estão armazenadas. E do mesmo jeito que a fruta positiva vai surgir, as negativas absorvidas nesse ambiente também vão surgir. Aquela vai te ajudar a crescer e essas vão se tornar obstáculos no seu caminho. Puxa, por que eu estou triste hoje? Não é só por causa do hoje. É um resultado de várias sementes que foram absorvidas. É extremamente importante boas companhias. Pensa numa roupa branca. Você saiu com uma roupa branca. Você vai ter um extremo cuidado onde você vai sentar, onde você vai andar, porque qualquer coisinha vai sujar aquela roupa. A nossa mente é essa roupa branca. Ela está o tempo inteiro absorvendo um monte de coisa. Então, se eu for para algum lugar sujo, como vai ficar a minha mente? Roupa branca, encardida. E a gente não tem ideia do trabalho que é para desencardir a mente. É um trabalho hercúleo. Por isso que a gente deveria viver com mais atenção. E isso é satsanga. Eu vou me alimentar de coisas positivas. Eu vou buscar ambientes positivos. E quando não der, ora. O bom de satsanga é, quanto mais a gente começa a se tornar firme, estável no caminho espiritual e forte, a gente pode tornar o ambiente positivo onde a gente for. Por enquanto a gente é influenciado. Puxa, esse ambiente não está bom, ruim. Mas quando uma pessoa cresce espiritualmente, ela começa a influenciar o ambiente. Yogananda falava, para onde quer que você vá, leve o seu paraíso portátil com você. Chegou lá, abre ele, você está no céu. Mas esse é um treino. Satsanga. Enquanto isso, a gente precisa buscar coisas positivas. Não se alimentem de coisas nocivas para os sentidos. Filtrem. Sua roupa branca está em risco. Claro? Depois de satsanga vem shaucha. Shaucha significa pureza ou limpeza. Pureza é mais interno e limpeza é externo. O que tem a ver, por exemplo, limpeza com o nosso caminho espiritual? Externo. Que limpeza externa tem a ver com o nosso crescimento espiritual ou com a nossa vida interna? Para vocês terem uma ideia, o nosso mestre fala que quando ele vai numa casa, ele não precisa perguntar para a pessoa se ela está meditando, ele não precisa conversar com a pessoa para ver se ela está bem ou a mente dela como ele está. Sabe como ele percebe o estado espiritual da pessoa? Ele vai no banheiro. Fala, de eu abrir a porta e olhar o banheiro daquela pessoa, eu sei como ela está já. Se algum dia ele for na casa de vocês, limpa o banheiro, pelo menos. Deixa brilhando. Por quê? Porque a limpeza externa está diretamente ligada com a nossa limpeza interna. Uma pessoa que não tem preocupação nenhuma com o externo, significa que lá dentro também está nesse mesmo relaxo. E são três coisas, três níveis dessa limpeza externa. A mais próxima, que é do meu corpo. A outra que é do meu entorno, ou seja, como está o seu quarto, como está seu armário, como está o seu carro. Eu não vou falar mesa de escritório, porque se eu lembro da minha, agora eu vou ficar triste. Esse é um outro aspecto. Como está esse seu entorno? E como está o meio ambiente? A mãe natureza. Isso tudo é um reflexo interno. Então é muito legal que... Você quer saber como está o seu estado mental? A sua organização mental? Dá uma olhada no seu entorno.
Isso pode ser num dia ou pode ser, de repente, um estado mesmo da pessoa. Mas se você não consegue enxergar sua mente, olha o seu armário, como tá. Olha sua cama, olha sua cozinha, olha o seu banheiro. Já vai dar para ter uma ideia de o quanto precisa de arrumação. E uma coisa muito legal nesse Shautya de pureza é, se você trabalha a sua limpeza externa com uma atitude positiva e adequada, você está trabalhando a pureza interna também. Normalmente, quando a gente limpa externamente, no final, quando a gente vê o negócio limpo, qual é a experiência? A alegria. E por quê? Porque a nossa mente reflete isso. Ai, que maravilha, é isso que eu quero. Não é necessariamente pela limpeza, mas é uma resposta da sua mente. Ah, é isso que eu preciso. Então, nosso mestre fala, sempre que você for fazer alguma ação de purificação externa, de limpeza do seu corpo, dos seus dentes, do seu quarto, faça com essa conexão interna. O que quer dizer isso? Você está lavando seu corpo, fala, eu estou tirando as impurezas da minha mente. Você está escovando o seu dente, eu estou tirando essas crostas que estão lá dentro de negatividade. E assim por diante. Associa a sua limpeza externa com a limpeza da sua mente. E o efeito vai ser muito maior. Tanto da sua sensação de gratidão naquele momento, quanto de purificação interna. Então esse também é um trabalho espiritual. Certo? Dá para entender? Um outro aspecto de pureza é o alimento. Ele faz parte. Ele é junto, ele é externo e interno, porque ele vem de fora, então ele pode ser puro ou impuro, e quando ele entra, ele vai tornar o nosso interno puro ou impuro. A nossa mente é formada por alimento. Então, tudo que eu me alimento realmente de comida, influencia diretamente a minha mente. Esse também é um outro aspecto de Shautya, pureza. Certo? Nesse caso, se a gente pede que Deus purifique esse alimento, por exemplo, isso pode purificar, né? Isso é muito legal. Eu não tenho como saber toda a procedência. Aqui no Ashram a gente cozinha todos os dias, a gente sabe a procedência e a gente faz tudo de uma perspectiva diferente. Mas as pessoas trabalham, as pessoas têm que comer fora. É interessante que até quem cozinha, o estado mental da pessoa que cozinha, influencia diretamente a pessoa que come. Então, antes de entrar no restaurante, pergunta, o cozinheiro está de bom humor ou mau humor hoje? Mas como não dá para ter controle sobre isso sempre, eu tenho que ter o máximo de atenção, mas não dá para eu ter o ideal, orar e oferecer. Mas não quer dizer também que eu vou pegar um monte de tranqueira e falar, Deus, agora dá um jeito aí. Eu tenho que fazer a minha parte e depois eu falo para ele fazer a parte dele. Isso é o que o nosso mestre fala. Então esse é um outro aspecto dessa parte de pureza. Sempre oferecer para ele, porque Deus é a pureza. Então quando eu conecto ele com tudo isso, eu trago pureza. Legal. Stairyam. Stairyam. Significa estabilidade ou firmeza. Nós somos estáveis ou instáveis? Instáveis. Em que aspecto? Estabilidade é uma coisa também muito essencial nas nossas vidas. Muito. Nós somos instáveis. Primeiro aspecto, emocionalmente. Todos. Eu recebo uma boa notícia, eu saio dando cambalhota e pulando e comemorando e aí de repente vem uma má notícia, me afundo com raiva e com um elogio, estufo o meu peito. Uma crítica, fico roxo de raiva, instável. O tempo inteiro. E o que acontece com essa instabilidade? Eu sou refém. Amanhã eu vou estar feliz ou triste? Amanhã eu vou reagir, eu vou explodir ou eu vou... É o domínio total
os irmãos gêmeos, né? Aquela família lá. Instabilidade emocional. Um outro aspecto de estabilidade, que é essa que a gente deveria ter, é estabilidade nas nossas práticas. Agora, por exemplo, na meditação. Medito hoje, foi legal. Agora eu vou dar uma pausa. Daqui 6 meses eu tento de novo. E assim por diante. A gente normalmente não tem uma disciplina que permite a gente ter uma constância naquilo que a gente quer para a vida. E isso é indispensável. Não adianta eu saber o que é meditação, não adianta eu ter um livro sobre meditação, eu tenho que sentar, colocar o meu traseiro no chão e fazer constantemente. Então, essa estabilidade e firmeza também é uma regularidade na minha vida, que se eu não tiver, eu sou instável. Isso é indispensável, porque é isso que vai me permitir construir todas essas qualidades. Se eu não tiver essa característica de firmeza, de estabilidade, isso é treinável. Até mesmo se eu tenho consciência da minha instabilidade emocional ou essa minha falta de disciplina ou de rotina que é necessária, o fato de ter consciência e querer mudar isso já me traz mais perto. Prestar atenção nisso e fazer um esforço consciente para mudar é o nosso dever. Lembra, nós não precisamos de perfeição em nada disso, porque não dá agora, mas a gente tem que caminhar em direção. Certo? Firmeza, estabilidade. Eu não vou me afetar tanto. Como eu faço isso? Oferece para Deus. Deus, esse dia é seu. Tudo que vem nesse dia, de onde vem? Vem dele. Tudo que vem de Deus é um presente nas nossas vidas. Mesmo que para mim pareça agora ruim. Mas é para um propósito maior. É para alguma coisa boa na minha vida. E isso vai me trazer estabilidade. Hoje eu vou lembrar de você. Hoje eu vou te oferecer. Hoje eu vou agradecer tudo que você me mandar. Estabilidade, firmeza. Certo? O último. Samadhana. Samadhana significa concentrar-se na meta. O que significa concentrar na meta? Significa constantemente durante o seu dia lembrar para onde eu estou indo. Por que eu acordei hoje? O que eu quero da minha vida? Para onde eu estou caminhando? Porque se eu não tenho essa referência, se eu não tenho essa meta, eu me perco completamente. Se eu não tenho uma meta, por que eu vou querer seguir esses outros 9? Para que eu vou fazer um esforço desnecessário? Você sabe onde você quer chegar com essa sua disciplina, com essa sua meditação, com essa sua fé, com essa sua firmeza? Se você não souber, ou se você não lembrar a razão disso, não vai ter motivação. Não vai ter transformação. Então, o tempo inteiro eu tenho que lembrar, porque aí eu consigo transformar minhas atividades em progresso nessa meta. Por que eu estou trabalhando? Por que eu vou falar isso? Porque se eu lembrar da meta, eu estou indo em direção a ela. O nosso mestre, Lahiri Mahashaya, falava, toda vez que eu lembro da meta, eu estou nela. Então, sempre pensar para onde eu vou, qual é o meu objetivo. Pode ser intermediário, porque eu estou fazendo essa coisa em específica, mas pode ser também o nosso objetivo maior. Para onde eu estou indo? Para onde eu quero chegar? Nosso mestre sempre ficava com a mão na cabeça assim, o Gurudev. Ele batia na fontanela. E o que isso quer dizer? Aqui é a nossa meta. E todos os chakras a gente tem que chegar aqui. A nossa consciência tem que estar aqui. Aqui é o nosso ponto final. Então, concentrar-se na meta significa também sempre tentar ficar com a sua atenção na fontanela enquanto você faz suas coisas. Que isso vai te dar uma perspectiva diferente. Certo? Alguma dúvida?
E aí vocês estão vendo que tem 2 S's ainda de sobra. Só que isso não é sobra. Esse é o mais importante. E isso pode ser entendido como uma meta. Então esse é Shantir. E Shantir é paz. Alguma outra coisa eu estou buscando nessa vida além de paz? Não. A única coisa que eu busco é paz. Mas essa miserável não chegou ainda. Está perto, sempre perto, mas não chegou. Então esses 10 S são o caminho para o 11º S, que é Shanti, paz. Quanto mais eu praticar, mais eu vou ter paz na minha vida, é constante. E isso vai me levar ao último S, para vocês não também enjoarem de tanto S. Samadhi. Samadhi significa realização. E o que é realização? É entender que eu não estou mais sentindo a paz. Agora, eu sou a paz. Isso é realização. E isso é o que todo mundo busca. Primeiro, tudo bem, eu quero sentir paz. Mas depois eu vou me tornar a paz. E esse é o fim dos S's. Fim da nossa jornada. Aí é a aposentadoria. Certo? Dá pra gente praticar ou não? A gente tem que tentar. Não tenham vergonha, não tenham, puxa, tô horrível nisso, tô tão mal. Joga isso fora. A gente está num ano novo, com uma energia nova, e a gente tem que aplicar nossa força de vontade para mudar. Esse é o caminho. Tenham isso mais perto de vocês, leiam um pouquinho mais isso, pensem um pouco mais nisso. Vocês vão achar um monte de perspectivas de como realizar cada um desses. Se isso começar a fazer um pouco mais de parte das nossas vidas, nós vamos ter uma grande surpresa esse ano. Certo? Alguma pergunta? Vamos meditar um pouco? Fechem os olhos, por favor. Observe a respiração. Ela é o caminho para a nossa transformação. Cada respiração consciente, a gente está conectados. Quando a gente esquece da respiração, a gente desconecta. Por favor, faça uma inalação lenta, longa e profunda. Inale. Segure. Curvem-se. Incline o seu corpo para frente, o máximo que puder, confortável, e exale. Respiração normal e consciente. Ó Deus, ó Mestres, eu quero mudar. Me dá força. Você me mostrou o caminho e agora me guia nele, me conduz. Eu vou me esforçar. Em cada respiração eu vou melhorar. Eu não vou me esquecer de Ti, a minha meta.
o meu objetivo. Me ensina a crescer no seu amor. Me ensina a compartilhar seu amor. Me ensina a utilizar essa vida que é tão preciosa e curta para o propósito mais elevado, que é me unir a Ti, a minha fonte divina. Em cada respiração, mais amor. Inale lenta, longa e profundamente. Segure, sentem-se. Exale. Respiração normal, consciente. Leva a sua atenção para cima, dentro da cabeça. Vamos meditar um pouquinho em silêncio. Com um pouco de atenção na respiração, a maior parte da atenção lá dentro. Deixa o mundo de lado agora. Tenta. Um pouco mais de atenção na respiração. Um pouquinho de prática é melhor do que toneladas de teoria, porque ela nos dá o gosto, a experiência direta. E essa experiência é além da mente, ela é pura. Que cada um de nós possa seguir em frente com determinação, com fé, com clareza de onde a gente quer e de onde a gente pode chegar. Nosso potencial é infinito e essa vida serve para explorar esse potencial. Que a gente não perca mais tempo. Que essa nossa nova etapa do existir terreno sirva para isso. Um ano de vitória. Um ano de celebração. Um ano de divindade. Eu agradeço a todos pela presença e por mais essa oportunidade de satsanga.
Eu oro a Deus e aos mestres para que abençoem nossas vidas e nos conduzam até a meta. Nossa parte é caminhar. O resto é com eles. Tentando perceber essa presença pura e divina em cada um de vocês, eu me inclino a todos. Amém. Obrigado a todos. Boa semana para todos nós. Jai Guru.